Muito bem! Sejam muito bem-vindos a mais um TSP Exclusiva, mais uma semana de Copa Paulista rolando, e hoje estamos aqui com o Matheus Pellegrini, goleiro do União São João. Tudo bem, Matheus? Como vai, cara? Tudo bem, e você, como que você tá? Bem demais, e eu acho que não tanto quanto vocês, o União São João conquistou a primeira vitória na Copa Paulista, venceu a Inter de Limeira em casa, em Araras, e conseguiu os primeiros 3 pontos na competição. Conta pra gente um pouquinho do que foi essa vitória no sábado contra a Inter de Limeira, Matheus. Boa tarde, né? Primeiro agradecer a oportunidade aí. E, cara, foi uma vitória bem importante, assim, né, pra gente dar nosso primeiro passo, assim, na Copa Paulista, rumo aos nossos objetivos. E a gente tá bem ciente do que tem que fazer para continuar nessa pegada aí de vitórias, né? E o União São João não tinha vencido as 2 primeiras rodadas, né? Tinha perdido a primeira rodada contra o Itapirense de 1-0, depois empatou com o Botafogo. Esse curto começo nas 2 primeiras rodadas sem vencer deixava vocês um pouco preocupados, Matheus, ou era tranquilo de que essa vitória ia sair e a confiança não foi mudada em nenhum momento, então a vitória ela veio o resultado de um momental que estava a equipe no momento? Então, a gente sabia que não ganhar os dois primeiros jogos é algo talvez não tão bom, mas foram dois jogos difíceis, né? A gente teve jogando contra um time da Itaipirense que é muito bom, e depois a gente jogou contra o time do Botafogo lá em Ribeirão. Então a gente sabia das dificuldades, mas a gente tinha certeza do que a gente tava fazendo e que os resultados positivos iam voltar a acontecer. E voltou diante de uma equipe muito forte, que é a Inter de Limeira, né? Então isso mostra a grandeza do grupo, mostra o quanto focado a gente tá para continuar nos objetivos. E olha, a gente sabe que embora sejam aí 10 jogos na primeira fase, é uma competição de tiro curto, mais até do que o estadual, né? São 5 rodadas a menos que no estadual. Sim. Qual que é a importância de já entrar no G4, de já estar em posição de classificação para a segunda fase, e a partir disso olhar para o grupo de outra maneira, né? Como alguém que já está classificado, Matheus, e Ô, já está em Gabriel, classificação. deu uma travadinha, eu não consegui escutar a pergunta toda. A pergunta que eu tinha feito era como de tiro curto o campeonato, qual que é a importância de já estar em zona de classificação, principalmente para olhar para o grupo de outra maneira, com alguém que por enquanto está classificando, que está em uma fase, uma posição confortável não, mas que garante na próxima fase, qual que é a importância de já entrar no G4 e aí, a partir daí, jogar o segundo turno. É muito importante a gente já estar no G4, né? Como você disse, a gente olha para o grupo de uma maneira diferente, né? E a gente já começa a trabalhar em cima disso pro foco ser esse, né? A gente já está dentro do G4 pensando na classificação. Mas, claro, pensando passo a passo, tendo jogo por jogo, para a gente chegar nos nossos objetivos. E por falar no grupo, Matheus, a gente tem aí 4 times de Série 3, 4 times que se conhecem, né, pelo menos na base que montaram no começo do ano, e tem 2 equipes que elas, querendo ou não, são incógnitas, né? O Botafogo, que é time de Série B, mas joga o campeonato com o time B, C, às vezes mais jovem, mesma coisa da Inter, que está na Série D, mas consegue manter um segundo time também muito competitivo. Eu queria saber de você primeiro, já que vocês enfrentaram o Botafogo e a Inter de Limeira, se vocês identificaram algum padrão, né, nesse sentido, tipo, são elencos jovens, elencos bem treinados, mas qual que é o padrão dessas 2 equipes e o que elas vão fazer no grupo? Elas estão ali para brigar por classificação, realmente para montar, revelar bons jogadores para o ano que vem para ambos os clubes? Na verdade, tanto a Inter quanto o Botafogo foram dois times muito difíceis de jogar. O Botafogo um time mais jovem, mas a Inter com um time misto do que está jogando a Série D, né? Então, e um time da Inter muito bem treinado pelo Ademir. Então a gente sabia que ia ser dois jogos difíceis e são times que vão brigar sim por classificação. São times que estão bem cientes do que a Copa Paulista oferece para eles e vão ser times que vão ser chatos, né, para a gente aí durante a competição. E no mesmo grupo também, aí falando da outra parte, são 4 clubes que se conhecem, a gente falou que eu falei sobre isso agora há pouco, mas que vocês, por exemplo, em União São João e Itapirense classificaram para a segunda fase, né? O Comercial, que hoje lidera o grupo, caiu. Qual que é... Você vê uma certa
vantagem, muito entre aspas, assim, de enfrentar times que vocês já conhecem, de ter um grupo bastante centrado no que é a Série 3 hoje, por exemplo, no estilo de jogo e etc. Ou vocês preferiam talvez pegar mais equipes de A4, de A2, de A1? Qual que é a importância de pegar times que vocês já conhecem nessa primeira fase? Assim, é importante porque a gente já tem jogos contra eles, então a gente pode trabalhar em cima do que foi feito na Série A3, né? Mas não tem vantagem alguma, né? É um jogo, a gente fala, né? O jogo é jogado, a gente sabe que não é fácil, vão ser jogos difíceis, principalmente por já ser conhecido, então os dois times se estudaram, mas a gente sabe que se a gente trabalhar e fazer as coisas certas, a gente tem tudo para fazer acontecer. Ajuda também no sentido de já entender como essas equipes vêm para o ano que vem, por exemplo, para outra Série 3, Matheus? Não entendi, desculpa, deu uma travada, Gabriel. Eu perguntei se ajuda também para o ano que vem, por exemplo, saber como essas equipes elas montaram a base para jogar mais perto, para a Série 3, no caso. Acho que pro ano que vem é muito longe para se falar, né? A gente tem que pensar mais agora na Copa Paulista, mas eu acho que se você pensar numa base, é muito importante você manter um elenco que foi bem para uma Série A3, que vai te servir de estrutura para você ir bem no campeonato, né? Mas é muito longe para se falar ainda em Série A3, né? Então a gente tem que pensar passo a passo. E por falar em Copa Paulista, a gente tem agora uma sequência bastante difícil para a equipe do União, porque pega a Francana em casa, mas depois tem 2 jogos fora em sequência contra a Comercial e Itapirense, antes de enfrentar de novo o Botafogo. Como que vocês estão encarando essa reta final de primeiro turno, nesses 2 jogos que fecham o primeiro turno do grupo? E como vocês estão encarando também essa maratona de jogos fora de casa? Porque vai para Ribeirão Preto e depois vai para Itapira, né? A gente tem estudado, né? Tem focado bastante na Francana primeiro, que é o primeiro passo, né? E depois a gente vai pensar na sequência, mas a Itapirense, jogar em Ribeirão a gente já jogou agora contra o Botafogo, então a gente já conhece um pouquinho o campo, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil contra o Comercial também. E a Itapirense a gente já jogou contra, então a gente tem que estudar melhor, focar bastante. Mas como eu disse no começo, né, tem que ser passo a passo. Primeiro vamos pensar na Francana para depois pensar nos jogos fora. Muito bem, Matheus, chegando agora a mais ou menos 8 minutos de entrevista. Para encerrar, eu abro esse espaço primeiro para agradecer você por aceitar o convite, por falar com a gente, pela humildade também. E abro esse espaço para você deixar um recado para o torcedor do União São João. O que eles podem esperar do Matheus Pellegrini do resto da competição e também do União São João. Então eu abro para você esse espaço. Muito obrigado, Matheus. Gabriel, agradecer também mais uma vez a oportunidade. A torcida aí pode esperar grandes coisas, cara. Eu sou um cara que trabalho muito, muito focado nos meus objetivos e tenho certeza que a União vai trabalhar muito para trazer alegria, como já trouxe muito aí para a cidade de Araras. Mas é isso aí, tamo junto e muito obrigado aí pela oportunidade. Muito bem, esse foi Matheus Pellegrini, goleiro do União São João de Araras. Muito obrigado pelo carinho. E para você que assistiu até aqui, você já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal. A Copa Paulista vai chegando na metade da primeira fase e a gente on fire nas entrevistas, entrevistando o pessoal, falando sobre a competição. E já sabe, até a reta final estaremos aqui. Então é só deixar o sininho aqui ativado para você receber todas as entrevistas. Obrigado, Matheus. Obrigado por Valeu, União São tamo João. junto. Você. Fica com Deus. Tamo junto, Tchau. valeu, rapaziada. Até a próxima.